Estamos de volta com o Espaço Livre e agora vamos falar das características, curiosidades e diferença de duas das mais importantes cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Para isso, eu recebo o jornalista Felipe Frisch, autor do livro Ponte Aérea, Manual de Sobrevivência entre Rio de Janeiro e São Paulo. Felipe, seja bem-vindo ao Espaço Livre e à TV Câmara São Paulo. Obrigado. Olha só, o Felipe, ele é fluminense de nascimento, carioca de criação, jornalista, cobre economia, mas de tanto viajar de São Paulo para o Rio, do Rio para São Paulo, decidiu escrever um livro que conta um pouco essas diferenças e as curiosidades. Agora, qual foi o momento crucial em que você identificou e falou, olha, isso dá um livro? Eu fui percebendo aos poucos, né? Na verdade, eu vim para São Paulo, me mudei para São Paulo pela primeira vez em 2003, só que minha família é do Rio, então foram muitas idas e vindas, eu cheguei a voltar para o Rio nesse período, por um tempo, e voltei a morar em São Paulo em 2010. E eu comecei a fazer algumas anotações, comecei a anotar algumas curiosidades, comecei a ter um olhar de estrangeiro até sobre o Rio. Quer dizer, sobre São Paulo eu já tinha, e eu comecei a anotar algumas coisas que quando você é da cidade você não repara. Eu comecei a notar como algumas coisas eram diferentes, além da linguagem. A linguagem acho que é uma diferença realmente clássica, e são muitas diferenças curiosas, divertidas. E eu comecei a anotar e comecei a postar no Facebook, no Twitter, e as pessoas começaram a comentar. Eu vi que isso repercutia, eventualmente com alguma polêmica. Não, biscoito é melhor, bolacha é melhor. E eu comecei a ver que isso era divertido. E eu gosto de brincar com essas coisas da linguagem, né? Eu gosto do humor. Então, eu falei, acho que isso rende. E aí eu comecei a juntar, comecei a compilar essas diferenças, essas coisas engraçadas. Então é um resumo desses posts no Facebook e no Twitter. E quanto tempo de postagem? Quer dizer, não é um resumo. Você criou algumas coisas naturalmente pro livro. Sim. O livro tem muita coisa que não foi postada. Assim, a ideia realmente surgiu a partir dali, mas realmente tem muita coisa. O livro tem textos realmente que são só do livro. Eu comecei a fazer, por exemplo, comecei a postar alguns verbetes, algumas coisas, mas no livro, por exemplo, são 400 verbetes do dicionário que eu falo que é de paulistês ou paulistanês, e mais 400 e poucos também do carioquês, né? Então são muitas coisas, assim, eu só fui me dar conta disso depois que o livro estava publicado, que alguém me perguntou, mas quantas palavras são? Eu fui ver e falei, nossa, eu não acreditava que eram tantas, né? São realmente muitas diferenças. E, Felipe, apesar das duas cidades estarem relativamente próximas, são 400 quilômetros de distância, as diferenças, como você bem disse, especialmente as linguísticas, são muito evidentes. É verdade. Termos, palavras ou até mesmo expressões chegam a causar confusão ou é mais estranhamento? Eu acho que causa uma confusão, sim. Às vezes você tem uma dificuldade de compreensão. Eu, por exemplo, carioca, por exemplo, fala 12, né? Então, e todas as vezes que eu tento falar diferente, ninguém me entende. Então, é muito complicado isso. É complicado você tentar adaptar o sotaque. Então, sempre que eu falo 6, as pessoas ouvem 7 aqui em São Paulo. Então, quando eu tento falar 12, nunca entendem o meu 12, sempre entendem 2, falam não. Enfim, então tem um estranhamento, tem umas coisas curiosas, assim, as duas cidades têm que a gente aqui em São Paulo chama de CET, né, só que no Rio é 7 Rio que chamam, quer dizer, é a mesma abreviação, é a mesma sigla, só que ela é lida diferente. Então, foi uma coisa que eu estranhei, eu achei divertidíssimo quando eu cheguei, que aqui em São Paulo a gente fala CET, e no Rio é 7 Rio. E quais são outros exemplos clássicos de itens, produtos ou serviços que são chamados de maneira diferente nas duas cidades? Olha, tem muita coisa, assim, tem, por exemplo, até dentro de casa, né, o carioca chama, em geral, de área de serviço, que aqui em São Paulo o pessoal chama de lavanderia. Na rua você tem muita coisa, no Rio é meio fio, aqui é a guia, eventualmente a guia rebaixada, que também foi uma palavra que eu demorei para entender. Acho que eu fiz o dicionário um pouco pensando nessas pessoas, né, que chegam aqui e têm essa dificuldade de adaptação. E o paulistano, quando vai à praia, ele se protege com o guarda-sol. Pois é, isso é um problema, principalmente se ele não levar o dele e ele for alugar, provavelmente vai sair mais caro se ele pedir um guarda-sol. E se ele não chamar o vendedor, o barraqueiro, de amigo, se chamar de moço, falar por favor, for muito formal, o cara já corre o risco de cobrar um pouco mais ali, aproveitando a vantagem de ser alguém de fora. Então tem que tentar
se aproximar, chamar de amigo e falar barraca. Barraca no Rio de Janeiro, barraca, então. tem que ser barraca. Agora, ao que você atribui essas diferenças? A forte imigração italiana em São Paulo, a portuguesa no Rio explicaria essas diferenças substanciais, ou a migração de pessoas de outras regiões é que contribuiu para essas diferenças? Eu acho que é uma mistura de tudo. Eu acho que na raiz do sotaque, acho que o sotaque carioca tem muita influência do sotaque português, e o jeito carioca também tem muita influência, tem uma influência mais relevante, né, do jeito, os portugueses são um pouco mais informais, né? Eu até brinco que existe o jeitinho brasileiro e existe o jeitinho carioca, que é uma versão, digamos, aprofundada, né? Dependendo do seu ponto de vista, pode dizer que é melhorado ou piorado, enfim. Mas tem o jeitinho carioca que tem algumas informalidades além do jeitinho brasileiro. E essas diferenças da língua são curiosas porque a influência italiana em São Paulo é muito grande, mas São Paulo tem outras tantas influências que você repara uma diferença de sotaque e eventualmente até de gírias, até por regiões dentro da cidade, por bairros, é uma coisa que você não nota muito no Rio. Então, São Paulo tem sotaques diferentes dependendo do bairro, né? Sim. Dependendo até quer dizer, tem influência italiana, mas dependendo até da época que aquela migração veio, você tem sotaques diferentes dentro da cidade. No Rio é um pouco mais uniforme, é um pouco mais esse sotaque mais chiado mesmo, do português. O famoso SH, né? SH, é verdade. Agora, me diga uma coisa, você é nascido no Rio, mas hoje em dia está em São Paulo e mora em São Paulo há quanto tempo? Pois entre idas e vindas, eu estou em São Paulo há 13 anos. Eu vim pela primeira vez em 2003 e, enfim, voltei para o Rio numa temporada em 2007, voltei para São Paulo de novo em 2010. Então, mas eu sempre vou muito para o Rio, minha família de origem está lá, enfim. No dia a dia, pela cidade, quais são as características das duas cidades que ainda estão preservadas, que não sofreram ações de internet, globalização? O que você considera como sendo a cara de São Paulo e a cara do Rio de Janeiro? São Paulo está muito ligada a uma formalidade, uma seriedade, eu acho, nas coisas. Isso ainda é bastante mantido, preservado até com um certo orgulho, né? Do lado um pouco mais cômico, tem uma coisa muito cultural de São Paulo, que são as filas, né? O paulistano, em geral, gosta muito de fila, né? Você tem 2 restaurantes iguais, mas um está com fila, em geral, o pessoal fala, aquele ali é bom, vou ali esperar 2 horas, mas vai ser melhor. Então, mas porque tem essa preocupação, né, com a qualidade de serviço. O Rio é muito informal, essa informalidade do Rio é bastante mantida e a beleza da cidade também é considerada, eu fiz uma pesquisa para o livro e a beleza do Rio é considerada quase uma unanimidade, assim, 92% das pessoas realmente consideraram nessa comparação que o Rio é uma cidade mais bonita. Muita gente diz que a comparação é injusta, né? Mas... E aquela máxima, aquela classificação que os paulistanos fazem dos cariocas, que o carioca só quer vida boa e, na outra ponta, os cariocas classificam os paulistanos como aquelas pessoas que só querem trabalhar, só pensam em trabalhar. Tem uma rixa, então, entre cariocas e paulistanos? Ou é mais mito? Existe. Como eu falei, eu fiz uma pesquisa, mas uma coisa que me deixou aliviado, como eu vejo isso com humor, eu tenho, enfim, muito carinho, eu brinco até que o livro é uma declaração de humor pelas duas cidades, porque eu realmente gosto muito das duas cidades e eu gosto muito das pessoas que eu conheci em ambas. Eu brinco, na verdade, eu não levo essa rixa a sério. E na pesquisa que eu fiz, eu vi que menos de 10% das pessoas consideram isso uma rivalidade séria. É um número até razoável, mas é um número baixo também. O ideal seria 0, 1 ali, mas ainda tem gente, mas é uma minoria realmente. Assim, menos de 10% das pessoas consideram isso uma coisa séria. Assim, seria mais um Brasil e Argentina, seria uma coisa mais parecida com isso. Assim, nada com que a gente deva se preocupar muito. Me diga uma coisa, Felipe, para não errar, o que o paulistano precisa saber quando vai ao Rio de Janeiro? Pois tem essa questão da barraca, né, que é muito importante. Agora também, se ele for pegar ônibus, é bom ele saber que ônibus no Rio não tem catraca, tem roleta. São algumas dicas importantes. É bom treinar para falar biscoito. É difícil, né? É difícil você falar, né? Eu não consigo falar bolacha, né? O máximo que eu consigo é falar bolacha, e aí eu já me denuncio. Então,
É capaz de você tomar um tapa, é isso? Pois é, tem esse risco. Então, assim, a gente vai se adaptando, mas eu acho que é bom você saber, por exemplo, quando você vai trabalhar no Rio, é contra-cheque que você recebe, aqui é olerite. E são umas diferenças que começam na infância, né? O carioca brinca no play, aqui a criança brinca no parquinho. É muita coisa. E o carioca em São Paulo? O carioca em São Paulo... Você como carioca que mora aqui há 12 anos ou há 12 anos, o que você diria para um conterrâneo seu? Pois é, eu diria primeiro que tem que se adaptar um pouco a essa coisa da fila, né? Gostar de fila um pouco. E também é o fato de São Paulo não ter essa paixão que o Rio tem, por exemplo, pelo ar-condicionado. Né? No Rio, como é muito quente, mas o Rio o ar-condicionado é uma religião, né? Você não vai a um lugar que não tenha. Todos os locais estão com ar-condicionado ligado. Aqui em São Paulo eu já tive que pedir para ligar o ar-condicionado. Bem, no táxi isso é clássico, mas eu já tive que pedir para ligar ar-condicionado em restaurante. Isso no Rio é impensável, né? No Rio o ar está sempre ligado. Maravilha. Felipe Frisch, autor do Ponte Aérea, Manual de Sobrevivência entre Rio e São Paulo, está disponível em todas as livrarias do Brasil, naturalmente, mas tem um contato para deixar com a gente? Quem quiser se comunicar contigo, tem uma conta na rede social para deixar com a gente? Tem sim. O livro tem uma fanpage, eu criei uma fanpage para o livro no Facebook. Se você procurar Ponte Aérea, Manual de Sobrevivência, vai aparecer, ou então Ponte Aérea, o livro, que é o link dentro do Facebook. Perfeito. Felipe, obrigado pela presença. Volte mais vezes ao Espaço Livre e à TV Câmara São Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Bem, Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.